Olá, alunos. Nós já finalizamos a disciplina de CLP, Controladores Lógicos Programáveis, mas eu fiquei devendo para vocês a resolução de 2 desafios que eu passei durante a atividade de contadores. Eu também passei um desafio na atividade de temporizadores, depois a gente discute sobre eles. Os 2 desafios na atividade de contadores eram para aprimorar o conhecimento de vocês sobre contadores, que eles não tinham, no descritivo do problema, não tinha nenhuma técnica de contagem diretamente aplicada, mas a gente poderia utilizar os contadores para resolver o problema. Então, eu vou mostrar para vocês a resolução feita no Tuido. Primeiramente, esse aluno aqui de 2019, o Lucas, ele resolveu o problema de uma forma bastante interessante. Ele utilizou a saída do contador, que é a saída que indica que o contador estourou o limite dele. Eu expliquei isso para vocês quando nós falamos sobre contadores. No Tuido, o contador tem 2 saídas, além da saída tradicional, que ativa quando a contagem chega no valor pré-configurado. Ele tem 2 outras saídas, uma para indicar que a contagem está em 0 e desceu, ou seja, ela passou do limite mínimo, ou a outra saída, o F, indica que a contagem está em 1999 e voltou para 0. Ela teve um overflow, ela transbordou aquela saída, traduzindo aí literalmente. Então, ele usou essa saída para justamente fazer a ativação a ativação e a desativação da mesma saída com um único botão. Faltou eu mostrar para vocês antes o enunciado do exercício. Aqui está o enunciado do exercício. O desafio 1. Deseja-se ligar e desligar uma saída utilizando apenas um botão normalmente aberto. Monte uma solução em ladder para esse sistema. Então, esse foi o desafio, um único botão, uma única saída, a gente tinha que tanto ligar quanto desligar. É um botão, então a gente não poderia simplesmente considerar que o botão está fechado, a saída liga, o botão está aberto, a saída desliga. Teria que ser, pressionei uma vez, o botão volta, a saída liga. Pressionei outra vez, o botão volta, a saída desliga. Então, aqui no Tuido Switch, vocês podem ver que foi utilizado um contador crescente e decrescente. Esse contador, as entradas utilizadas dele foram a de reset e o countdown. Toda vez que é pressionado um botão, a contagem vai para baixo. E quando a contagem chegar no valor pré-configurado, que nesse caso foi 9.998, ela vai ativar a saída D. A saída D ativa a saída M1 auxiliar, que vai resetar o programa. Vamos fazer a simulação. Bom, aqui na simulação, então, vamos entrar no modo de execução. E ao entrar no modo de execução, podemos ativar o botão uma vez. Percebam que ele ligou a saída, isso é perceptível aqui à direita, na interface, e aqui nessa interface, nessa mini interface que simula o CLP. Quando eu desligo o botão, é uma botoeira, né? Eu pressiono e volto, aí a saída saiu. A saída continua ativa. Se eu pressionar de novo, percebam que ele ativou a entrada, a saída E, que é o transbordamento, o limite do contador foi estourado. Ele estava em 0, ele inicia em 0, e ele contou para baixo, porque o aluno utilizou
o CD aqui para contar. Então, ele voltou para 9.999, o que não era para ser permitido. Então, ele utilizou esse E para ligar a saída. Se eu pressionar o botão de novo, ele vai para 9.998. E no 9.998, ele vai atingir o botão, ele vai ligar o D. Ao ligar o D, ele vai resetar o contador, que voltará para zero. Esse contador aqui, pessoal, ele ativa o E somente, ele ativa o D somente quando a contagem está em 9.998. Ele não mantém esse valor de D, essa saída D ativa. Então, mais um pressionar do botão I00, eu tenho a saída desligando. Bem simples o programa, só que no KD Simul não foi possível fazer do mesmo jeito. O contador presente no KD Simul é bem mais simples. Ele só tem a entrada de reset, count up, count down e a saída. Então, eu não podia importar aquela solução do Twido para cá. O que foi feito? Então, temos uma única entrada, uma única saída, e eu devo ativá-la e desativá-la com o mesmo botão. Ativar e desativar a saída com o mesmo botão. Percebam que aqui eu utilizei um recurso que é a entrada sensível à borda. Quer dizer que essa entrada aqui, quando eu pressionar I1, ela vai ativar somente por um instante. Somente quando eu ativo I1, essa variável aqui fica em 1. Se eu continuar com o I1 ativo, não importa. Se eu continuar com o I1 ativo, esse 1 aqui, esse 1 lógico, não vai se ativar. Percebam lá. Ativei. Percebam que ele ficou azul só por um momento. Esse momento é suficiente para setar Q1. O meu contador foi configurado para contar até 2. Quando ele chegar em 2, ou seja, mais um pulso de I1, ele contou 1 já, ele vai resetar o Q1 e vai se resetar. Tá, por que foi utilizado esse sisteminha aqui com borda de subida? Esse aqui não precisava de ser de borda de subida. Esse aqui, a borda de subida aqui, foi necessária pelo seguinte. Se eu mantivesse pressionado o I1 por mais de um tempo de ciclo, ele iria setar o Q1 de novo. Olha lá, agora o Q1 está ligado, mais um pressionar, ele desliga. Outro pressionar, liga. Mais um, desliga. E assim por diante. Se esse cara aqui fosse um contato normal, normalmente aberto, eu iria ter uma falsa ilusão que o meu sistema está funcionando. Percebam que eu ligo e desligo. Ligo e desligo. Só que se eu pressionar o S1 por um tempo alto, ele não vai executar a função de desligar. Percebam. Ligou, agora eu vou pressionar S1 e manter. Continuou ligado. Perceberam? Por quê? Ele dá a condição de duas contagens, resetando o Q1. Ao resetar o Q1, ele também se reseta o próprio contador. Quando ele reseta o próprio contador, se eu mantenho I1 ativo, no próximo ciclo, ele vai setar o Q1 de novo. Então, eu terei esse problema aqui com esse contato, que foi resolvido utilizando um contato que só ativa no momento da borda de subida. Ele não se mantém ativo, independente de quanto tempo eu continuo pressionado ali o S1, ele só vai ativar no momento que eu pressionar uma única vez. Então, liga Q1, desliga Q1. Esse contador foi configurado para 2 pulsos, certo?
Então, resolvemos o problema 1. E o problema 2 era utilizar esse conhecimento adquirido ali para resolver o desafio 1 e fazer um programa que fizesse essa mesma função aqui. Ó. Vamos entender o que é essa função. Eu tenho a ligação de Q1, desde que Q2 não esteja ligado, e a ligação de Q2 desde que Q1 não esteja ligado. Esse aqui pode ser usado para aquela partida com reversão, quando eu ligo o motor num sentido, desligo e ligo ele num outro sentido. A chave 2 é usada para ligar Q1. Se eu tiver desligado o sistema antes, eu consigo pressionar I3 e ligar Q2. Então eu ligo Q1, gira horário, por exemplo, depois desligo o motor, ligo I3, ele gira anti-horário. Então é importante que a gente não faça a conversão desse diagrama aqui. É importante entender o que ele faz, que é o que eu acabei de explicar. Quando eu desligo, então eu tenho que ter a botoeira de desligamento vai ser mantida, só que a botoeira de ligação, o I2 e o I3, vão ser unidas em uma só. Eu só vou ter uma botoeira de ligar, ora vou ligar Q1, ora vou ligar Q2, desde que eu tenha desligado antes. Então, é um desafio um pouco maior aí para nós resolvermos. Abrindo o KDSIMU aqui, vocês podem ver como que esse problema foi resolvido. A lógica para ligar o Q1 foi aproveitada lá do outro programa. Eu tenho uma entrada sensível à borda e a ligação do Q1. O desligamento do Q1 está atrelado à ligação do Q2 e ao pressionar do I2. Então, se eu pressiono o I2, é a botoeira de desligamento, eu vou desligar o Q1. Outra questão que foi importante no desenvolvimento desse trabalho é que o mesmo problema um problema similar estava acontecendo. O contador estava ativando o S2 e o AUX1 e ativando junto o Q1. Então eu tinha um momento em que eu ativava tanto Q2 quanto Q1. Era só um instante, porque logo depois eu resetava. Mas ainda assim foi um problema. Esse problema aqui não aconteceria numa situação real, porque o programa de um PLC real, ele é lido de cima para baixo e só depois ele atualiza as saídas. Aqui no KDSIMU, é uma limitação do programa, ele ao ativar Q1, ele já ativa o Q1 aqui do PLC e já ativou o KM1 aqui que está associado. Então, esse problema não aconteceria numa situação real, mas foi possível de ser contornado. Então, vamos lá. Iniciei o meu programa, não tenho nada ligado, só os meus contatos NF aqui. E ao pressionar I1, o que vai acontecer? Eu vou setar Q1. Essa linha não vai acontecer nada, porque eu não tenho nem I2, nem Q2, nem AUX1. A linha de baixo vai contar um pulso, porque eu terei uma borda de subida no I1, ele vai contar um pulso, para que no próximo pulso eu consiga ligar o Q2. Essa linha não vai acontecer nada, porque nem Q2 nem I2 foram ativados, e a última linha também não acontece nada, porque I2 não foi ativado. Certo, setei o Q1. Ao setar o Q1, ele ligou o motor, perdão, eu tenho que ligar o disjuntor aqui, né? Agora o motor ligou. Com o motor ligado no sentido horário, eu posso pressionar novamente o S1, que ele não vai mudar o sentido. Lembra que ele tem uma proteção. Então, pressionando novamente aqui, percebam que eu travei a contagem aqui, porque Q1 está ligado. Q1 está ligado, ele abriu esse contato normalmente fechado, então ele não conta. O meu contador responsável por ligar Q2 não conta. Então, pressionando aqui, ele não vai contar. Então, primeira parte, ok. Segunda parte, eu tenho que desligar Q1 para ligar Q2. Desliguei. Comando de desligar. Então, pressionei I2, ele resetou o Q1.
Voltei para o estado inicial, mas percebam que eu já contei um pulso. E se eu contar mais um pulso, eu vou ligar o Q2. E aí o que estava acontecendo aqui nesse momento? Quando eu dava um pulso de subida, ligava o S1, ele já ligava o Q1, contava aqui e ligava o Q2. Ele estava ligando os dois juntos. Só que aí, quando chegava nessa linha aqui, ele já resetava o Q1. Mas, no momento de passar dessa linha para essa, nessas duas linhas, ele ficava com os dois ativos ao mesmo tempo. E isso não é legal. Então, o que foi feito aqui? A borda de subida, naturalmente, vai acontecer antes da borda de descida. Então, quando eu pressiono o S1, ele não vai ligar o Q1, mas ele vai ligar o Q2, porque a contagem vai chegar em 2. E aí, ligando o Q2, ele reseta o Q1 antes dele setar o Q1. Esse foi o arranjo que eu fiz, por isso foi utilizada a borda de descida aqui de I1. Então, sistema desligado, o primeiro ligamento foi feito no sentido horário, e agora eu pressiono de novo, ele liga no sentido anti-horário. Se eu pressionar de novo, ele não pode fazer nada. Se eu desligar, aí sim eu posso ligar no sentido horário. Então, desligo, inverto. Desligo e consigo inverter. Bom, então esses foram os dois desafios e espero que sejam de valia para o aprendizado de vocês de contadores e de CLP de forma geral. Obrigado.